Olá! Então, um espectador do canal colocou uma dúvida aqui, eu não sabia responder ao certo na hora e resolvi pesquisar. Achei interessante, bem pertinente. Ele pergunta aqui o seguinte: tem como explicar uma questão? Tem vários militares falando que um praça só pode usar no máximo 5 anos de áreas especial para o cômputo de tempo de serviço para ir para a reserva. Isso é verdade pela nova lei? Bom, eu fiquei em dúvida porque até respondi aqui. Colocar esse lance aí de tempo mínimo de natureza militar no tempo de serviço, que pelo que eu entendi é para limitar a verbação. Mas só que a localidade especial é uma natureza militar, não se enquadra nisso. Então eu vim dar uma olhada direitinho aqui nas leis e eu vou responder aqui do jeito que eu interpretei, conforme as leis. Aqui é o Estatuto dos Militares, Lei 6.880. Mas deixo aqui bem claro que é a minha interpretação. Então, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, por exemplo, a posição de um advogado, a pessoa do meio jurídico, que não é bem assim, tem isso, tem assado, pode colocar nos comentários. Se for o caso, a gente faz outro vídeo, ou pode, se tiver já um vídeo no próprio canal que responda isso, pode colocar o link, não tem problema algum. Tá? O que eu vi aqui foi a questão dessa modificação do tempo de serviço é o artigo 97 do Estatuto, que ele dizia que para transferência para reserva remunerada, pedido é concedido mediante requerimento ao militar que contar pelo menos 30 anos de serviço. Ponto. Isso aqui era a redação anterior. E a nossa 13954, ela colocou, tá? Esse novo artigo aqui. Tem também um parágrafo primeiro aqui, mas ele não vem ao caso. A transferência à reserva remunerada, pedido e tal, contar no mínimo 35 anos de serviço, que é o que todo mundo já sabe, tá? Dos quais, aí tem aqui dois incisos, tá? No mínimo 30 anos de exercício de natureza militar nas Forças Armadas, para alguns casos aqui de carreira, e em outros casos é 25 anos de natureza militar. Tá? 35 anos é para aquelas carreiras principais, tá? Que é a de academia, que é as carreiras de praças, realmente está aqui, e oficiais oriundos de praças. Tá? Outras carreiras de oficiais, que não estão enquadrados aqui, que não são de academia, nem oriundo de praça, nem ITA, nem IME, eles vão ter que cumprir o mínimo de 25 anos de natureza militar. Tá? E ele diz aqui bem claro, anos de serviço. Agora a gente tem que entender o que significa isso. Essa disposição sobre ano, o que é anos de serviço, está lá no artigo 135. Vamos até lá para a gente dar uma olhada direitinho o que ele diz. O que o Estatuto dos Militares diz. Tá? Ele fala aqui do tempo de serviço, tem um capítulo próprio para isso. Tá? Fala quando começa a contar e tal, aqui no artigo 135. Na apuração do serviço militar será feita a distinção entre tempo de efetivo serviço, lembre-se que lá no 97 fala só anos de serviço, e 2 anos de serviço. E aqui no 136, o que é o tempo efetivo de serviço? É contado dia a dia, desde a data do ingresso até quando ele for desligado. Tá? Mesmo que seja parcelado. É aquele cara que, por exemplo, serviu, aí depois saiu e prestou o concurso para uma academia ou para uma escola de sargento. Aí ele vai contar tudo. Tá? Dia a dia. Aí tem aqui alguns casos em que, por exemplo, campanha conta em dobro. Tá? E anos de serviço, está no artigo 137, é a expressão que designa o tempo de serviço efetivo, tá? Que está aqui no artigo anterior, com os seguintes acréscimos. Um deles, por exemplo, aqui são as averbações propriamente ditas. Tempo de serviço público, né, tempo computável de aluno de órgão da formação da reserva e por aí vai. E aqui no inciso 6, tá, desse artigo, nós temos 1/3 para cada período consecutivo ou não de 2 anos de efetivo serviço passados por militar nas guarnições especiais. Tá? Então é esse tipo de acréscimo de serviço
que abrange a localidade especial. Você está numa categoria A cada 2 anos, 1/3 disso são 8 meses, vai aumentar em 8 meses. Tá? E ele ainda diz aqui no parágrafo 1º que os acréscimos que refere os incisos 1, 3 e 6, que é exatamente esse da localidade especial, é o 6, tá? Serão computados somente no momento da passagem do militar para a situação de inatividade, e somente para esse fim. Ou seja, para aqueles 8 meses a mais a cada 2 anos de localidade especial, é para quando o militar for para a reserva. Mas continua sendo um serviço de natureza militar. Eu não, na minha interpretação, eu não acho que a nova redação do artigo 97 dada pela Lei 13.954, aqui no Estatuto dos Militares, não pode limitar a localidade especial, porque a localidade especial está servindo, o militar está servindo lá, então é um serviço de natureza militar. Não há o que se falar. Então, eu creio que estão fazendo uma interpretação errada, mas fica dessa forma, é uma interpretação. Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, por favor, nos ajude. Tá? Agora eu vou aproveitar e entrar no assunto correlato. Tá? Que enquanto eu estava estudando sobre isso, chegou uma mensagem de e-mail e a pessoa falou que é o caso de um militar que foi averbar o tempo de INSS, ou seja, aí realmente é um serviço que não é de natureza militar. Ele tinha 6 anos para averbar e chegou lá, o pessoal falou, agora tem que ter 30 anos, no mínimo, de natureza militar. E aí esse militar não poderia averbar os 6 anos. E que cai exatamente aqui. Tá? E aí eu aproveitei para estudar um pouco mais sobre esse assunto. Né? E tem também, quanto a isso, uma regra de transição aqui na 13.954, que é o artigo 22, tá? É uma regra de transição até meio complicadinha de se entender ela. Tá? Aí que é a mesma que fala do pedágio. Tá? O militar da ativa que já tiver 30 anos na publicação da lei, ele poderia ir com a regra anterior, vigente até então, que era os 30 anos e ponto. E se tivesse menos de que 30 anos, sendo militar da ativa, o que ia acontecer com ele? Ele ia pagar aquele famoso pedágio de 17% e, também tem um E aqui, o tempo mínimo de natureza militar. Nesse caso, 25 anos nas Forças Armadas, e para os militares do artigo 97, inciso 1 do Estatuto, que são exatamente aquelas carreiras principais de academia, ITA, IME, praças e oficiais oriundos de praças, tá? Esse tempo mínimo de 25 anos, ele a cada ano, essa exigência aumentaria. A partir de 2021, ele ia aumentar em 4 meses. Ou seja, até 2020 vai ser exigido 25 anos mínimo de serviço de natureza militar. Em 2021, 25 anos e 4 meses. E aí eu resolvi jogar isso aqui numa planilha com exemplo da pessoa que me questionou. Tá? Eu fiz aqui uma planilhinha, preparei primeiro essa tabela aqui, que é conforme os anos, ou seja, em 2019 e 2020, essa regra de transição vai exigir para aqueles que já estão na ativa, quem entrar depois já entra na regra nova. Né? Se for uma daquelas carreiras principais, vai ter que cumprir os 30 anos mínimo de serviço militar, dentre os 35. Tá? Mas se ele já estava na ativa, né, vai ser 25 anos, mas em 2021 vai aumentar para 25 anos e 4 meses, ou seja, 25 anos e 1/3. Em 2022, 25 anos e 2/3, e assim vai. É uma tabelinha simples aqui. E aqui eu joguei, por exemplo, eu não sei se o militar não me falou quanto tempo de serviço ele tinha, quanto foi o ingresso, mas aqui eu fiz só para fazer umas simulações e achei uma situação bem interessante. Digamos que ele tenha entrado ali em 1994 para ter coisa de 25 anos de serviço, 25 a 26 anos de serviço. Aqui é o tempo que falta, né, para os 30 anos, ou seja, pela regra antiga. Faltaria 4 anos e alguma coisinha. Então ele poderia ir para a reserva em 2024. Só que ele tem que pagar o pedágio de 17%. Isso aqui vai para 4,9 anos. Ou seja, vai ser um pouquinho depois, não vai ser em fevereiro de 2024. Ele vai poder ir para a reserva em novembro de 2024. Atrasou um pouquinho ali a vida do cara, ele vai ter que cumprir um tempinho a mais. Tá?
E com isso ele vai completar o tempo de serviço de 30 anos,71. Tá? Mas isso é sem contar a averbação. Agora, digamos que esse militar queira averbar aqueles 6 anos. O que vai acontecer com ele? Com 30 anos,71, ele vai ter só 24,71 de tempo de serviço militar, de natureza militar. E nessa época aqui, em 2024, ele tem que cumprir quanto? Aí vem aqui nessa tabela, temos que cumprir 26,33, ou seja, ainda falta um tempo de serviço de natureza militar. Ou seja, ele não vai poder mesmo vir para a reserva nessa data. Ele vai ter que acrescentar esse tempo e vai atrasar mais um pouquinho somente em 2026. Né? Então, o que ele aproveita dos 6 anos é isso, menos o que falta de mínimo de natureza militar, vai sobrar só isso. Isso aqui é só para explicar como funciona essa planilha. Mas eu percebi uma coisa interessante, eu vim trocando esses valores aqui. Aqui eu vou jogar direto aqui o valor. Digamos se o cara tenha 29,5 anos de tempo de serviço. Ele está quase indo para a reserva na data da lei. Aí, puxa, por pouquinho, né, ele vai ter que pegar um pedágiozinho ali de cerca de um mês. Tá? E ele vai conseguir aproveitar 5,09 anos dos 6 que ele tinha para verbar. Conforme eu mudo isso aqui, aí a gente pensa, quanto mais anos tiver, mais ele vai aproveitar. Não é bem assim. Isso aqui estabeleceu uma curva. Vamos pular aqui, por exemplo, para 27. Ele ia aproveitar 4 anos e meio dos 6. Vamos pular para 23. Aí ele já baixa para 3,5. Vamos pular para 21. 3,2. Ou seja, daqueles 6 anos ele só consegue aproveitar 3,2. Vamos para 19. Está diminuindo mais. Vamos para 17 anos. Ele vai aproveitar 2,21. Agora, a partir daí, ele vai até zerar. Não vai aproveitar nada, né? Que nada. Se ele tiver 15 anos, já aumenta. Se ele tiver 13 anos, aumenta mais um pouquinho. Se ele tiver 10 anos, aumenta mais ainda. Se ele tiver somente 5 anos, vai aproveitar quase 5 daqueles 6. E se ele tiver 0, que entrou agora, ele vai aproveitar os 5. Ou seja, faz uma curva. Para mim, pareceu uma regra de transição que não faz muito sentido. Ou seja, para mim, é mais uma das coisas que essa lei 13.954 fez que não está muito bem feita. E aí vem aquela história, o azar militar, o cara que está ali no meião não se dá muito bem. O cara que está no começo, em termos de tempo de serviço, vai ter uma condição um pouco mais favorável, porque ele vai aproveitar mais um tempo de averbação, nesse caso aí, e quem está no final também, né, aproveita mais. É bem sem sentido mesmo. Mas é isso aí. Mas voltando aqui ao primeiro caso, eu acredito que não possa a nova regra da imposta pela 13954, que é o mínimo de tempo de serviço de natureza militar, não pode afetar o caso da localidade especial, porque localidade especial é a natureza militar. A não ser que exista algum tipo de disposição, eu olhei na própria MP 2215, no regulamento dela, que é o decreto 4307, se eu não me engano, não encontrei nada dizendo que aquele acréscimo de tempo não é considerado de natureza militar. Então, não sei, talvez alguém que tenha mais conhecimento possa trazer à luz, ou então não é mesmo para afetar. Beleza, pessoal? É isso aí.